Damn Reincarnation, capítulo 209, A Sala Escura, 2. Localizada no subsolo da mansão dos Lionheart, havia uma sala secreta aberta apenas para os descendentes da família Lionheart, que alcançaram a sexta estrela da fórmula da chama branca. Era um lugar conhecido como Sala Escura. Carmen o chamou de lugar para destruir um mundo, para refletir sobre si mesmo e para renascer depois de se matar. Eugene teve que se perguntar que tipo de bobagem ela estava falando, mas entendeu melhor depois de ouvir as seguintes palavras de Gion e Gilead. Você está dizendo que este é um lugar onde enfrento a mim mesmo? Perguntou Eugene. Simplificando, sim, respondeu Gion coçando o queixo. Embora eu não saiba se é apropriado chamar isso de você mesmo. É como se olhar no espelho, né? Bom, acho que não era a mesma coisa que olhar no espelho. De certo modo, o fantasma que enfrentei na sala escura estava à minha frente. Gion, Carmen e Gilead deram explicações ligeiramente diferentes, já que o que se via na sala escura dependia puramente de si mesmo. Até a aparência dele era diferente. Portanto, embora a projeção fosse minha, não pensei necessariamente que fosse o eu do momento presente. Ele parece imaturo no início, murmurou Gilead. Mas isso é só verdade no começo. Uma vez que você começa a entender seu oponente e tenta cruzar lâminas com ele, a versão não desenvolvida de você na sala escura muda. Ele muda para a versão atual de si mesmo, seguida por uma versão melhorada. Mas isso não é só para os guerreiros, disse Carmen enquanto cruzava as pernas e segurava o charuto entre os dedos. Não importa o quão boa uma pessoa seja em se objetificar, todos imaginam uma versão ideal de si mesmos. Alguém que é um pouco mais rápido e um pouco mais forte. Alguém capaz de fazer algo impossível para o seu eu atual. A sala escura projetava o eu ideal. Embora não imbuísse ninguém com nenhuma mudança significativa real, projetaria uma versão superior de si mesmo. A sala escura é um lugar onde você enfrenta uma versão de si mesmo para treinar. De certa forma, é um lugar muito difícil. Disse Gilead com um sorriso irônico antes de olhar para Carmen. Nem Gion, nem eu conseguimos superar a provação da sala escura a princípio. Como resultado, acabamos causando muitos problemas para a senhora Carmen e o ancião da geração anterior. Se alguém é derrotado pelo fantasma da sala escura, seu corpo é dominado pelo fantasma. No entanto, o fantasma não possui ego, e você não perde o controle de seu corpo por toda a vida. Segundo casos anteriores, o fantasma só tem a posse do corpo por meio-dia, no máximo. No entanto, perder o controle do próprio corpo por meio-dia ainda pode causar resultados catastróficos. Por isso, é necessário para aqueles que já superaram o teste da sala escura vigiar a entrada. Foi muito difícil naquela época, e acho que vai ser ainda pior desta vez, disse Carmen. Era compreensível. Gilead, Gion e Carmen estavam bem cientes da força de Eugene. Ele não poderia ser pensado apenas em termos da fórmula da chama branca. A imagem de Eugene lutando contra Iris ainda estava viva nas memórias de Carmen. Gion e Gilead também sabiam o quão poderoso Eugene era. Eles o viam desde que ele era jovem e reconheceram do fundo de seus corações que Eugene poderia até superá-los em alguns aspectos. Além disso, agora que havia alcançado a sexta estrela da fórmula da chama branca, se por acaso Eugene perdesse para seu fantasma, seria uma árdua tarefa subjugá-lo. Uma versão ideal de mim, sussurrou Eugene antes de mergulhar profundamente em seus pensamentos. De fato, o fantasma da sala escura também representava um problema para Eugene. Era muito simples para Eugene imaginar uma versão ideal de si mesmo. Como tinha memórias de sua vida passada, sabia que ainda não havia recuperado seu passado como Hamel, embora estivesse ficando mais forte rapidamente depois de renascer. Posso vencê-lo? Ele contemplou apenas com lógica e razão. Se eu usar a ignição e a espada vazia, por um momento, devo ser capaz de dominá-lo, já que este corpo é capaz de lidar com seu uso. No entanto, se eu não conseguir vencer naquele momento, perderei. Depois de chegar a uma conclusão, Eugene levantou a cabeça. Posso levar armas? Ele perguntou. Não. Carmen respondeu imediatamente. Você entrará na sala escura com o corpo nu, mas não precisará se preocupar em não ter uma arma. No momento em que seu fantasma aparecer,
Suas armas já estarão em suas mãos. Ele esperava cobrir sua deficiência com as armas que nunca possuiu em sua vida passada, mas foi um pensamento inútil. E se eu criar uma versão de mim mesmo tão forte que seja impossível de vencer? Perguntou Eugene. O grande fundador deixou a nós, seus descendentes, uma provação definitivamente possível de superar, respondeu Carmen. Ela secretamente piscou para Eugene antes de continuar. Eu me imaginei como um dragão antes de entrar na sala escura, mas na verdade não enfrentei um dragão. O fantasma que vi naquela época era apenas um pouco mais forte do que eu. Fazia sentido. Se o fantasma fosse tão forte quanto a imaginação de alguém, seria definitivamente impossível de superar para alguns. Eugene notou que Carmen havia enfatizado a palavra dragão e continuou a piscar para ele, mas ele simplesmente a ignorou. E você não vai apenas enfrentar seu fantasma na sala escura, disse Gilead com um sorriso malicioso. Ainda não cheguei tão perto de morrer, mas... Uma vez que você entra na sala escura, o que experimenta antes de enfrentar seu fantasma? Acho que é semelhante a como sua vida pode passar diante de seus olhos antes de morrer. Como sua vida pode passar diante de você? Perguntou Eugene em confusão. Isso mesmo. As coisas que você experimentou enquanto vivia como homem passarão diante de seus olhos. Talvez seja essa também a magia do grande fundador. Seu fantasma emerge do passado que você experimentou. Explicou Gilead com mais detalhes. O grande Vermouth tinha sido um guerreiro brilhante e um mago distinto. De certa forma, sua magia estava no mesmo nível de Siena, e até Siena reconheceu esse fato. O que acontece se eu derrotar o fantasma? Perguntou Eugene. A fórmula da chama branca mudará, murmurou Gion. Não quer dizer que sua atual fórmula da chama branca seja instável, mas uma vez que você derrotar seu fantasma na sala escura, você deve sentir uma mudança notável. Mas nenhum dos três poderia dar uma explicação exata das mudanças que Eugene sofreria com sua fórmula da chama branca. A sexta estrela da fórmula da chama branca formava uma chama diferente de antes, uma chama que era completamente adaptada a si mesmo. Era impossível imaginar que tipo de mudanças a chama traria depois de superar a sala escura. Entendo, disse Eugene antes de se levantar. Não tenho mais nada para preparar. Nesse caso, posso ir para lá agora? Com certeza é bom ser jovem, comentou Dion antes de fazer o mesmo. Se acontecer de você perder, com certeza vou te impedir, então não se preocupe muito. Mesmo que perca, pode tentar de novo até vencer. Bem, contanto que você não desanime e perca a vontade de lutar pelo caminho, disse Carmen enquanto lançava um olhar furtivo para Gion. Gion limpou a garganta com uma expressão envergonhada antes de responder. Mas é definitivamente possível ficar desanimado se você se sentir indefeso contra seu oponente? Quanto mais familiarizado você estiver com a vitória e estiver longe da derrota, mais fácil será partir seu coração. Eugene, o leão de sangue, é por isso que estou um pouco preocupado com você. Você é um gênio que ignora a derrota desde muito jovem, disse Carmen. Posso ser sincero com você? Sinto-me mais incomodado por você me chamar de leão de sangue do que de derrota, senhora Carmen, respondeu Eugene. Por quê? Você não se sente mais motivado? Eu não tinha um apelido legal assim quando tinha a sua idade. Claro, agora sou conhecida como o Leão de Prata, que é muito, muito mais legal do que o Leão de Sangue, disse Carmen com um sorriso satisfeito. Ela parecia genuinamente orgulhosa de seu apelido. Eugene a ignorou e tirou o manto das trevas. Contemplou por um momento se seria melhor deixar Mare ou Christina saber antes de ir para a sala escura, mas não achou necessário. Ele não sabia quanto tempo levaria para superar a sala escura. Eugene não era arrogante. Não ousou supor que concluiria a sala escura em uma única tentativa. É bom que não importa quantas vezes eu fale. Isso significa que posso tentar várias vezes. Ele não fazia ideia de como o julgamento mudaria a fórmula da chama branca. Mas fora isso, Eugene gostou da ideia de refletir e se superar. O fantasma que ele enfrentaria na sala escura seria mais forte do que seu eu atual, mas não em um grau absurdo. Carmen se imaginou como um dragão, mas não havia enfrentado tal criatura. Como tal, Eugene imaginou que o fantasma era a realização de uma possibilidade. Em outras palavras, era provável que o fantasma fosse ele mesmo no futuro,
uma forma que incorporasse as possibilidades e ideais derivados de seu eu atual. O coração de Eugene acelerou ao pensar em enfrentar tal oponente, mesmo que fosse simplesmente uma ilusão. Talvez. Por que Vermouth criou uma coisa tão incômoda para seus descendentes? Era para treinar as gerações futuras? Talvez, mas... Não. Eugene impediu-se de pensar em coisas inúteis. Gilead, Dion e Carmen assumiram a liderança e se dirigiram para o cofre do tesouro no subsolo. Eugene o seguiu enquanto segurava seu manto. Foi a primeira vez que ele visitou o cofre do tesouro desde que sacou a espada sagrada. Assim que o leão na maçaneta da sala devorou o sangue de Gilead, a porta se abriu. As armas que Vermouth costumava usar não estavam mais ali. A espada sagrada Altair, a espada da tempestade Winith, a espada devoradora Asfel, o raio Pernoa e a lança dracônica Carbus estavam com Eugene, enquanto o escudo de Gedon estava com Cyan e a espada da chuva fantasmagórica Javel com Ciel. No fundo da sala do tesouro havia uma grande tela em branco em uma moldura antiga. A tela era tão grande quanto uma pessoa, e Gilead parou assim que chegou na frente dela. Mostre seu respeito, disse Gilead antes de tirar do bolso interno o selo do chefe da família. Eugene olhou em volta com uma expressão confusa, mas seguiu o exemplo quando viu Carmen e Dion se curvarem depois de se ajoelharem. Finalmente, Gilead também caiu de joelhos. Ele segurou o selo cuidadosamente com as duas mãos e o aproximou da tela. De repente, a tela branca começou a ondular. Linhas delicadas começaram a aparecer na página em branco, e as cores também floresceram. Logo estavam ajoelhados diante de um retrato do grande Vermouth, o fundador do clã Lionheart. O desenho era bastante familiar para Eugene. Durante sua infância, ele havia visto retratos semelhantes na casa de seus pais na mansão Guido. Este era o original, um retrato de Vermouth pintado pela primeira vez há 300 anos. Foi protegido com magia para evitar que as cores desbotassem, mas, além disso, a pintura original exalava uma atmosfera diferente em relação às cópias. Era graciosa. Eugene olhou para o retrato em transe. Era o mesmo retrato que tinha visto muitas vezes desde que era jovem. O rosto de Vermouth não era diferente das memórias de sua vida anterior, e sua expressão e emoções também eram retratadas. No entanto, o retrato original apresentava a Eugene uma forte sensação de lembrança de Vermouth, de sua vida passada. A porta da sala escura está conectada a este retrato, disse Gilead antes de colocar cuidadosamente o selo no retrato. Flush! O retrato de Vermouth desapareceu repentinamente, e uma pintura de uma escada que levava ao porão ocupou seu lugar. Depois de confirmar a mudança, Gilead se levantou e esticou os pés em direção à tela. Embora a escada existisse dentro da tela, na verdade não era uma pintura. Gilead começou a descer os degraus da pintura e os outros dois o seguiram. Eugene levantou-se tardiamente antes de entrar na tela. Completamente ridículo. Um maldito monstro, Eugene pensou genuinamente. Ele enfiou a mão no manto e agarrou a caixa, mas essa magia espacial não fazia absolutamente nenhum sentido mesmo assim. Não. Em primeiro lugar, isso era realmente magia? Ele podia entender que era um mundo criado pelo isolamento do espaço, mas... Isso é realmente magia? Ele desceu as escadas escuras. Embora pudesse ver no escuro na maioria dos casos, não era uma dessas vezes. Embora estivesse segurando a caixa, não podia ver a magia que formava este espaço. Ou melhor, este mundo. Eugene estudou a maioria dos livros mágicos no Salão do Espaço em Acrion. Os autores dos livros foram todos mestres renomados da magia espacial em sua própria época. Mas ele não se lembrava de nenhuma magia remotamente semelhante ao que estava vendo agora. Talvez fosse apenas magia em um nível superior. Ou talvez fosse algo totalmente diferente. Ele não conseguia descobrir, mas havia uma coisa em que Eugene estava confiante. Nenhum arquimago poderia compreender este espaço com magia. Eugene também era um mago, e embora não estivesse no nível de um arquimago, ousou definir este mundo com seu conhecimento. Isso não era magia. Isso é o mais longe que podemos ir, disse Gilead. Depois de descer a escada por um tempo, o grupo de 4 pessoas chegou ao fundo. Do outro lado da escuridão havia uma porta com um brilho sutil.
Ele continuou enquanto apontava para a porta. Abra essa porta e caminhe pela estrada. Você acabará por chegar a um lugar crivado de círculos mágicos complexos. Você não precisa se sentar. No momento em que chegar lá, a sala escura irá mostrar-lhe, disse Gion antes de dar um tapinha no ombro de Eugene. Mais uma vez, tudo bem perder. Em vez disso, seria estranho não sofrer uma única derrota. Para ser sincero, sinto o mesmo que a senhora Carmen. Você não está acostumado a ser derrotado, então? Não, disse Eugene enquanto balançava a cabeça com um sorriso. Ele colocou seu manto no chão. Já fui derrotado muitas vezes, então estou familiarizado com isso. O quê? Gion não tinha certeza sobre o que Eugene disse do nada. Só não é conhecido publicamente. Eugene respondeu com um encolher de ombros. Hamel Dynas, não Eugene Lionheart, sofreu inúmeras derrotas, e a maioria delas nas mãos de Vermouth. Ficar desanimado com a derrota? O que havia para dizer? Ele havia se desencorajado tanto quanto suas muitas derrotas, mas simplesmente se limpava e se levantava novamente. Então, Eugene avançou sem hesitação. Depois de atravessar a escuridão, chegou à porta, que se abriu sozinha para receber Eugene. Quando deu um passo à frente, o mundo mudou. A porta abriu caminho para uma escuridão aparentemente impenetrável, mas assim que entrou, um espaço brilhante o recebeu. Para ser mais preciso, era um espaço em branco, uma área onde não existia nada. Este espaço lembrava um pouco o túmulo de Vermouth, no Castelo dos Leões Negros. No entanto, Eugene não conseguia ver nada como o templo que existia na tumba. Achei que fosse um quarto escuro, murmurou Eugene. O espaço do lado de fora da porta era escuro o suficiente para condizer com o nome, mas este lugar era completamente branco. No entanto, a brancura do espaço fez com que ele se sentisse ainda mais deslocado. A mana no núcleo de Eugene flutuava violentamente contra a vontade dele, então a saciou antes de caminhar pela sala escura. Então, viu o círculo mágico que Gilead mencionou. Era uma série complicada de padrões estranhos no chão. Eugene olhou para o círculo mágico antes de entrar. Parecia que as letras e símbolos pertenciam a uma língua antiga, mas infelizmente não conseguiu decifrar o círculo mágico. Na verdade, não conseguia nem ler nada daquilo. Onde diabos você aprendeu esse tipo de magia? Eugene desistiu de tentar ler o círculo mágico e entrou. Ao contrário de suas expectativas, porém, nada aconteceu. Não houve ativação de magia, embora tivesse entrado no círculo. Mas que diabos? Resmungou Eugene enquanto continuava em frente para fora do círculo mágico. No momento em que seu pé deixou o círculo, Eugene sentiu-se ligeiramente tonto. Hã? Ele olhou para frente enquanto permanecia fixo em seu lugar. Viu um menino que conhecia bem. O menino usava sacos de areia que pesavam mais do que ele, e até usava uma armadura pesada enquanto balançava uma longa lança. Era o Eugene do passado. Mas aquele era só o começo. Depois disso, o passado de Eugene Lionheart começou a se desenrolar diante de seus olhos. Ele segurou Wynneth. Acendeu a centelha de mana pela primeira vez em seu corpo. Estudou magia em Aroth. Extraiu a luz da espada do luar em uma tumba no deserto. Sacou a espada sagrada do cofre do tesouro da casa principal da família Lionheart. Eugene assistiu enquanto os eventos aconteciam um após o outro. O menino tornou-se um jovem com a corrente do tempo. E a aparência do jovem, seu eu atual, se espalhou e desapareceu. O que o saudou depois foi uma cena de sua vida anterior, a morte de Hamel. Eugene assistiu com um rosto inexpressivo enquanto Hamel morria com um buraco no peito. O tempo começou a fluir para trás desde o final. A vida de Hamel foi mais longa que a de Eugene, e embora Eugene ainda não tivesse chegado ao fim, a vida de Hamel teve um começo e um fim. Muitas coisas foram mostradas a ele, começando com sua própria morte. Era uma vida que ele sentia falta, mas para a qual nunca mais poderia voltar. Ele viu muitas coisas, incluindo Hamel no auge, durante seus dias imaturos, quando trabalhou como mercenário antes de se tornar companheiro de Vermouth, e tempos muito antes disso, quando era muito mais imaturo e mais fraco. Um menino de uma pequena vila passou a odiar demônios depois de perder tudo. Ele não queria viver de braços cruzados como muitos outros órfãos que se mantinham discretos enquanto viviam suas vidas patéticas.
Ele nunca possuiu um grande senso de justiça. Em vez disso, queria pagar os demônios exatamente da mesma maneira que haviam tirado dele. Era olho por olho e dente por dente. Então o menino pegou uma lâmina cega e se tornou um mercenário com um único objetivo em mente. Finalmente, até o menino desapareceu. Vai começar agora? A versão ideal de si mesmo agora apareceria como um fantasma, e o fantasma seria mais forte do que ele. Eugene se preparou para o julgamento e corrigiu sua postura. Ele ainda não sentia nada em suas mãos, e não via nenhum fantasma. No entanto, chegaria em breve. O que é isso? De repente, o espaço ficou distorcido. Eugene sentiu o espaço ao seu redor se contorcer. Então sentiu algo começando a permear o vazio do espaço branco. Havia um cheiro de sangue. Ele viu um homem cambaleando por um campo de batalha repleto de centenas, milhares, não, ainda mais cadáveres do que isso. O homem já estava andando há algum tempo, e a única coisa que Eugene podia ver eram seus ombros caídos ao longe. Crack! A cena mudou mais uma vez, mas o cheiro de sangue permaneceu. No entanto, o homem não estava mais tropeçando no campo de batalha. Em vez disso, se sentou no topo de uma montanha formada por cadáveres. Uma espada manchada de carne e sangue estava em seu ombro. Mas mesmo agora, Eugene não conseguia ver o rosto dele. O homem estava sentado de costas para Eugene, olhando para um campo de batalha localizado ao longe. Quem é? Eugene olhou para o homem com surpresa. Embora não pudesse ter certeza, era inteiramente possível que o homem sentado na montanha de cadáveres fosse o mesmo que cambaleava no campo de batalha. Talvez Eugene pudesse ver seu rosto se ele se aproximasse. Então sentiu seu colar queimar. Fush! Uma forte e repentina rajada de vento varreu tudo. Eugene olhou para frente enquanto pressionava seu cabelo. Ele não podia mais ver o campo de batalha cheio de cadáveres ou o homem. No entanto, havia inúmeras armas. Armas que Eugene havia usado desde sua vida anterior estavam espalhadas, perfurando o chão. Antes que percebesse, uma espada longa comum estava em sua mão. O quê? Não foram apenas as armas que apareceram. Um homem com tantas cicatrizes quanto Hamel no rosto e no corpo estava olhando em sua direção. Eugene Lionheart, com uma aparência mais áspera, estava olhando diretamente para Eugene.